Fala, gente, tudo bem? Eu claro, como todo mundo, eu tive contato com essa ideia da ordem de prisão do Danilo Gentili. Tem uma coisa que está incomodando meu coração que eu quero falar para os cristãos, né? A pergunta é, qual é o limite do Estado? Jesus foi um homem político? No sentido original de política, que tem a ideia de polis, né? E de discutir as questões de sociedade nas praças públicas, ele fala das questões de sociedade. Então ele era um homem político. Mas ele não se envolvia com a instituição política. E isso é muito importante. Uma figura boa dessa na Bíblia é a seguinte, a figura de Barrabás. Barrabás, o nome Barrabás quer dizer filho do Abba, quer dizer filho do pai. E Barrabás era um insurgente, era um rebelde contra o governo romano que oprimia os judeus. Ele não era um ladrão de galinhas, ele era um insurgente que se rebelou contra o governo e matou um soldado romano. Então, quando pedem para liberar Jesus, eles preferem Barrabás. E Jesus não era odiado pelo povo, Jesus era odiado pelos líderes, né, que tinham medo de ver o seu poder ameaçado. Mas o que acontece naquele momento entre Jesus e Barrabás é que as pessoas escolhem o Jesus político no sentido de fazer uma mudança governamental do Jesus que veio para trazer um reino espiritual. Porque Jesus não estava falando de uma restauração física. Jesus estava falando de uma restauração celestial. Mas o que eles estavam esperando? Uma restauração física. Quando você pega os galileus, por exemplo, os zelotes, eles eram considerados insurgentes, rebeldes contra o governo opressor. Então essa primeira figura é de um Jesus não político, que fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é mais a teocracia que tinha no Antigo Testamento. A igreja aprendeu com isso da forma mais dolorosa. No ano 303, há uma perseguição muito grande, muito forte, liderada pelo imperador Diocleciano. Então era uma igreja que estava cheia de heresias, cheia de problemas já, e estava sendo perseguida. De repente, toma o poder Constantino. Em 312 se converte Constantino, pelo menos em tese. E quando ele se converte, pronto. É a chance que a igreja cheia de coisas erradas tem. É a chance de tomar o Estado e fazer as coisas do seu jeito. E existia uma seita já na época, que era a seita dos donatistas, que era uma seita mesmo, né? Eles eram rigoristas, tinham um ascetismo exacerbado, muitas noções erradas mesmo da Bíblia. Em 313 começa uma perseguição de Constantino aos donatistas. Eles perseguem os donatistas e não conseguem tirar os donatistas, que já era uma igreja grande, principalmente no norte da África. Ao longo do tempo eles vão acabando com a igreja donatista. Por quê? Porque eles perseguiam e forçavam a conversão. Foi com o governo, misturado com a igreja que estava fazendo coisa errada, que fez com que a primeira vez na história da igreja houvesse perseguição e conversão forçada. Eu não preciso nem dizer que a conversão forçada é um absurdo, né? Na Reforma Protestante eles aprenderam mais a lição. Em 1517 é quando Lutero começa a Reforma Protestante, digamos assim, né? E coloca as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Em 1564 é quando morre Calvino, por exemplo. Então você tem o estabelecer ali das ideias protestantes no século XVI. E o que acontece naquela época? Você tem uma continuação da Inquisição, que começou a perseguir o quê? Cristãos. E a Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1545, ela afirma exatamente as coisas que a Reforma Protestante lutava contra, que é o movimento de contra-reforma. Então tem um movimento de contra-reforma e Inquisição sobre os evangélicos, sobre os protestantes. Então a Igreja Protestante ela começa sendo perseguida. E eles entendem rapidamente o valor que tem a liberdade. E eles entendem uma máxima, que é isso que eu quero que você entenda, que um dia você pode estar no poder. No outro, pode ser que você não esteja. Não é? O que o Estado tem a ver com a sua relação de fé com Deus? Absolutamente nada. Né? E o mais interessante aí é o seguinte, em 1788 vem a Constituição Americana. A Constituição Americana, 98% da população era evangélica naquela época. E a palavra mais citada na Constituição é a Bíblia. Só que, para vocês saberem, o termo Estado laico não está na Constituição Americana. O termo Estado laico ele aparece em 1802, numa carta de Thomas Jefferson,
A carta de Thomas Jefferson, ela é baseada, né, a ideia, tem um argumento muito bom de que ele baseia o argumento dele para falar de Estado laico no argumento do fundador da primeira igreja batista dos Estados Unidos, chamado Roger Williams, em 1644. A carta diz o seguinte: nós, crendo que a religião é uma questão que deve ser resolvida somente entre o homem e Deus, que o homem não deve satisfação a ninguém mais por sua fé e adoração, que o legítimo poder do governo alcança somente ações, não opiniões. Eu contemplo com absoluta reverência o ato de todo o povo americano, povo que declarou sobre a sua legislação: não faça nenhuma lei a respeito do estabelecimento da religião, ou proíba o livre exercício dela. Construa assim um muro de separação entre a igreja e o Estado. Essa é a frase do cara da primeira igreja batista. Aderindo assim a expressão da suprema vontade da nação em favor dos direitos da consciência, eu verei com sincera satisfação o progresso dos sentimentos que restaurarão, que trarão a tendência da restauração de todos os direitos naturais do homem, convencido que o homem não tem direito natural de se opor aos seus deveres sociais. Olha, velho, essa carta ela é sensacional. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem trouxe a ideia de Estado laico foram os evangélicos. Porque a ideia do Estado laico era proteger a igreja da influência do Estado. A gente tem que aprender com a história de Jesus, o que Jesus veio fazer, e com a história da igreja que já cometeu esse erro. Amadurecimento é olhar para trás, aprender com os erros e fazer o certo dessa vez. O Estado não deveria ter lugar em todas as nossas discussões. Tem coisas que têm que ser resolvidas no debate público, e somente no debate público. Vou dar um exemplo. O Rafinha Bastos fez uma piada lá, que é de mau gosto pra caramba, né, sobre a Vanessa Camargo. Agora, o que aconteceu? Debate público. Julgou ele e tirou. Não precisa prender o cara. Traz pro debate público e transforma isso numa conversa razoável. Existe um livro que fala sobre política e cristianismo, isso aqui, ó. Vê se aparece aí, ó. Economia e Política na Cosmovisão Cristã, do Wayne Grudem. É um livro fácil, é um livro tranquilo que dá pra gente essa visão. A posição cristã neotestamentária, ela é principalmente libertária. E se hoje você quer forçar a sua opinião em alguém, desobedecendo a palavra, amanhã pode ser alguém que queira forçar em você. Mesmo que ele tenha ofendido alguém, mesmo que ele tenha falado com alguém, quando você prende a pessoa por causa disso, você abre um precedente muito perigoso. A Maria do Rosário comentou que a prisão dele, olha o comentário dela, a prisão dele agora vai mostrar para as redes sociais que as redes sociais têm que ter bom senso. Agora eu te faço uma pergunta: quem que diz o que é bom senso? É a Maria do Rosário? Quem não entrar no bom senso dela tem que ser preso? Quem que decide o que é bom senso? É o Bolsonaro? É a Lula? É o Lula? É a Dilma? É o Maia? Quem que define o que é bom senso? Quem não entra no bom senso do Bolsonaro tem que ser preso? São os evangélicos que definem isso? Sou eu? Quem não entra no meu bom senso tem que ser preso? É isso? Você acha que isso é justo? Você acha que isso é correto? Esse é um precedente muito perigoso. A gente tem que parar de gostar de Estado. Existe uma mania muito grande, principalmente no Brasil, de querer um Estado grande, de gostar muito de Estado. Que gostar de Estado nada. Eu vou querer dar minhas escolhas pro Temer? Eu vou querer que aquele Congresso podre escolha por mim? Eu quero escolher pela minha vida. E eu tenho certeza que em sã consciência você não quer que o governo escolha pela sua vida. Você não quer que aqueles congressistas, vereadores, deputados escolham pela sua vida. Pelo amor de Deus, tem que tirar as coisas da mão deles. Não dá mais poder. Não ficar entrando achando que você pode legislar forçando o outro a crer no que você crê. O quanto que a gente está disposto a lutar contra a cultura do mundo. Porque a cultura do mundo ela está polarizada, ela está muito louca, está todo mundo brigando. O que a gente vai fazer? Vai brigar junto? A gente vai andar igual eles? Ou a gente vai ser diferente? Provavelmente se a gente for diferente, seremos minorias e seremos perseguidos. E glória a Deus. Porque eu prefiro ser perseguido seguindo a palavra de Deus do que não ser perseguido brigando com os outros fazendo tudo errado. Então,
eu trago isso como uma reflexão para nós cristãos. A reflexão de que a gente tem que tomar muito cuidado. E de que a gente tem que aprender com a Bíblia e com a história da igreja. O Estado legislando sobre a fé, legislando sobre o que você pode falar. Porque esse que é o negócio, a fé é uma opinião. O que garante que amanhã a gente vai falar sobre a homossexualidade sendo pecado e ele não vai ser preso? Sendo que já existem casos assim na Suécia. Né? E já existem vários hoje perseguições. As pessoas olham para o cristão e já pensam que ele é absolutamente homofóbico porque ele pensa isso. Eles não entendem que o nosso amor vai além das diferenças. Né? E que eu não preciso concordar com tudo que você faz para te amar. Se fosse assim, eu não amava ninguém. Né? Eu não concordo com 1 milhão de coisas que minha mãe faz, mas eu amo minha mãe e dou minha vida por ela. Então o nosso amor é maior do que as nossas diferenças. Vamos manter a nossa posição. A gente não anda como o mundo. A gente vai amadurecer. Amadurecer tem a ver com aprender com os erros, aprender na dor e crescer. Então que Deus abençoe, que a nossa posição seja bênção e sempre dentro da palavra.